Será que Daniel foi mesquinho quando ele disse que não ia comer da mesa do rei? Fala galera, você que está aí no YouTube, que bênção nós podemos estar aqui para o nosso segundo dia dessa semana de oração, semana de 10, né? Mas tudo bem, a semana dos 10 dias que nós estamos fazendo aqui para podermos aprender um pouquinho mais sobre a nossa espiritualidade, para aprender um pouquinho mais sobre o que Deus gostaria para a gente, que é o desejo de sermos santos. E Deus deseja isso para você, é por isso que nós vamos aqui conversar mais uma vez e cada um dos próximos dias até o próximo sábado, nessa semana estendida, onde nós vamos aprender sobre santificação, tá bom? Fica com a gente, clica no curtir, aproveita essa meditação que foi preparada para você. Fala galera, você que está aqui no Instagram, que bênção que você está aqui. Nós vamos continuar mais uma vez essa série de estudos que tem 10 dias, nós preparamos 10 dias, hoje é o segundo dia, e depois de aprender um pouquinho ontem sobre a mansidão, sobre o princípio da santificação, eu preciso chamar você hoje para mais uma coisa que Deus coloca de maneira especial para a gente. Faz uma coisa antes da gente poder abrir a Bíblia, antes da gente poder ler o texto da Bíblia, eu quero convidar você para clicar aqui no joinha se estiver no YouTube, mas se estiver aqui no Instagram, por favor, clica no coraçãozinho que tem aqui embaixo para dar uma força pra gente e mostrar para as pessoas que podem assistir, que podem receber esse conteúdo, que esse daqui é um conteúdo relevante que deve chegar na casa das pessoas, tá bom? Vamos lá, quero convidar você para abrir sua Bíblia em 1 Coríntios no capítulo 9 e o convite para você prestar atenção nisso, porque Paulo estava falando ali sobre, em 1 Coríntios 9, sobre a maneira como os lutadores se preparam para uma batalha, para uma guerra, e ali quando ele começa a falar, ele diz que eles se privam de muitas coisas. Mas em dado momento, o apóstolo Paulo ali no verso 26 diz assim: antes eu também subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Interessante essa fala. Eu queria convidar você hoje para a gente parar um pouquinho e meditar na vida de Daniel. Na verdade, no primeiro capítulo do livro de Daniel e entender um pouquinho qual foi a decisão que Daniel fez. Quando falamos sobre santificação, precisamos falar também de histórias importantes para a Bíblia que Deus colocou aqui nesse livro maravilhoso para que nós pudéssemos aprender. E ao entender um pouquinho sobre quem foi Daniel, nós vamos aprender um passo a mais sobre o que nós devemos fazer com relação a ser santos, ao convite que Deus faz para mim e para você. Vamos lá? Eu queria convidar você para que você abrisse então sua Bíblia agora no livro de Daniel, só para você poder ter uma ideia. Ali em Daniel, no capítulo 1, existem algumas coisas que acontecem. Para pensar. Daniel era um adolescente. Daniel ainda não tinha chegado nem mesmo à sua vida jovem, mas mesmo como adolescente, ele é colocado em um desafio gigantesco, porque ao ser colocado naquele lugar, ou melhor, ao estar ali em Jerusalém, chega um povo distante que sitia aquela cidade, destrói tudo que eles têm, e agora Daniel não tinha mais o dinheiro, ele era da família real, ele não tinha mais a sua casa, ele tinha um lugar muito bom para morar, ele não tinha mais sua família tinha sido talvez morta, talvez espalhada pelos lugares onde ele não sabia onde estavam. Daniel perde a referência da religiosidade porque ele tinha o templo onde ele frequentava constantemente, onde ele podia buscar o que Deus tinha pedido para eles a partir da Bíblia, da Torá que eles tinham, e agora Daniel está no meio de um nada, num vazio onde ele podia usar qualquer desculpa para deixar de seguir o nome de Deus ou de se deixar de seguir o próprio Deus. Mas sabe o que ele faz? A Bíblia conta pra gente que agora esse Daniel, que tinha todos esses problemas, que tinha sido colocado em várias dificuldades, que tinha caminhado de Jerusalém até a Babilônia, uma caminhada de muitos e muitos dias, agora ele chega num lugar como escravo, como alguém que deveria servir, e ele agora é colocado na frente de uma mesa cheia, segundo a Bíblia, das iguarias do rei. Iguaria quer dizer uma coisa muito boa, uma coisa que foi preparada para que você pudesse se deleitar, para que você pudesse ter um gosto mais adequado na boca, para que você pudesse ser feliz ao comer ou beber aquilo. Só que quando Daniel olha para aquelas coisas, ele percebe que ali em cima daquela mesa não tinham coisas que ele naturalmente comia. Então ele chama ali um empregado que cuidava da alimentação e ele pergunta: será que a gente não pode fazer uma ideia melhor aqui pra gente, pra mim e pros meus amigos? Porque nós aqui estamos comprometidos em fazer algo diferente. E eu queria convidar você para você ir para Daniel no capítulo 1, no verso 8, onde a Bíblia descreve a decisão de Daniel. Na minha Bíblia diz assim:
Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. E aí, então, continua a descrição. Em outra Bíblia, na nova, perdão, deve ser na Almeida Revista Atualizada, a Bíblia diz assim pra gente que Daniel decidiu firmemente em seu coração. Daniel não fez essa decisão de uma hora para outra, ele simplesmente não decidiu fazer isso porque ele tinha visto ali as coisas, mas Daniel estava simplesmente representando o que ele tinha decidido para a própria vida desde muito tempo atrás. Daniel já sabia qual era o objetivo dele, ele sabia onde ele começaria e para onde ele iria, porque o sonho dele era chegar no céu. Na nossa época, em uma época de modernidade líquida, uma época onde nós falamos sobre pós-verdade ou então sobre um relativismo exacerbado, onde as pessoas relativizam tudo, eu tenho que dizer para você que muita gente pode olhar para a decisão de Daniel e dizer assim: esse cara foi simplesmente mimizento. Esse cara simplesmente estava desdenhando do rei. Esse cara simplesmente, ao invés de fazer o que era certo e comer aquela comida, porque Deus não ia julgar ele mal, Deus não ia falar que ele estava errado, ele estava ali numa situação difícil, Deus ia relevar essa história. Só que quando eu vejo essa história, eu não vejo alguém, o Daniel, sendo alguém que simplesmente releva as decisões, os princípios dele, mas eu vejo uma vida de princípios. Eu lembro de um texto de Ellen White, que na verdade no livro Santificação, na página 20, onde Ellen White escreve assim: aqueles que aceitam e obedecem a um dos preceitos porque lhes convém, ao passo que rejeitam o outro porque a sua observância haveria de requerer um sacrifício, rebaixam a norma do direito e, por seu exemplo, levam outros a considerarem levianamente a lei de Deus. Assim diz o Senhor, deve ser a nossa única regra para todas as coisas. Você deve ouvir ou então deve conhecer alguma situação onde você ou então algum amigo seu esteve colocado ali entre o sim e o não, entre guardar o sábado, quem sabe, entre fazer alguma coisa, entre comer alguma coisa, e essa pessoa decidiu descumprir algum mandamento de Deus, simplesmente para não sair mal ali na frente das pessoas, simplesmente para poder andar mais um pouquinho no lugar onde ele estava e achar que estava tudo bem. Só que a Bíblia diz pra gente que nós devemos permanecer com princípios. Me lembra quando eu falo de uma vida de princípios sobre uma música que eu vi algum tempo atrás de uma cantora popular por aí que diz assim: quem vive de princípios não tem meios nem fins. E ela continua dizendo: eu quebro as minhas leis, pois só assim elas pertencem a mim. Só que tem um problema. Quando a gente fala sobre Deus, esse verso, esse pequeno trecho de uma música não faz nenhum sentido, porque Deus convida a gente a viver de princípios. Deus convida você que está em casa a viver com os princípios eternos colocados neste livro. E não simplesmente num pensamento, não simplesmente no que vem da sua cabeça, mas seguir o que Deus preparou e o que Deus pediu para você, para que você pudesse então obedecer o que a Bíblia Sagrada fala para mim e para você. Esses princípios podem levar a gente para a eternidade, sim, é verdade. É por isso que nós precisamos entender o princípio de poder viver com os princípios, com a vida adequada como Deus pediu pra gente. Esse é o princípio da santidade, esse é o princípio que Deus pediu para você, para que você pudesse caminhar e então aprender do comportamento dele, para que então nós todos pudéssemos nos preparar para viver ao lado de Jesus lá no céu. Sabe o que é o mais legal? Quando eu vejo a vida de Daniel, eu não vejo ele como alguém preocupado, como alguém ali medindo os centímetros para ver se podia estar fazendo certo ou errado. Eu não vejo ele ali contando passos para poder saber se ele estava cumprindo ou não o sábado. Eu não vejo ele ali preocupado com isso ou com aquilo, a não ser com guardar o que Deus tinha colocado no coração dele, que era simplesmente obedecer o assim diz o Senhor. Quando a gente percebe o que é a santidade de verdade, nós percebemos que os santos, aqueles que decidem viver no caminho de Deus, não são aquelas pessoas que ficam preocupadas com isso ou com aquilo, mas são aquelas pessoas que vivem em harmonia com o que a Bíblia fala, e isso vai se transformando em coisas naturais na vida dela, e a vida dessa pessoa não se transforma num fardo, não é difícil, mas é uma vida gostosa, uma vida deleitosa, uma vida onde ela pode curtir, onde ela pode aproveitar e ao mesmo tempo fazer o que Deus pediu para mim e para você. Vou aqui para o final. E agora, quando eu vejo o caráter de Daniel, eu descubro que ele não simplesmente estava decidindo ser fiel ali na frente daquela mesa, mas quando eu vou para Ellen White, ela explica para gente, lá na página 20 ainda, que Daniel tinha um caráter verdadeiro, firme e nobre. Ele tinha decidido confiar em Deus e nunca jamais ousava confiar em seu próprio poder moral, mas a sua oração
era sempre uma necessidade. A oração ao Deus Todo-Poderoso, ele fazia de Deus a sua grande força. Será que nós não precisamos de mais jovens, adultos e crianças dessa forma? Será que nós não precisamos de mais propósitos na nossa vida de fazer o que Deus pediu e não o que vem na nossa cabeça? Será que nós não precisávamos mudar um pouquinho o nosso jeito de ser para podermos então entender o que Deus gostaria para a gente? Tem tanta gente por aí que só faz o que é certo porque o pastor está do lado, porque está dentro da igreja, ou então porque tem alguém olhando. Mas se você precisar de uma forcinha, eu vou te contar uma coisa. Deus está sempre olhando. Agora, se você não precisa, viva uma vida de alegria e felicidade ao lado de Jesus, buscando a santidade, buscando fazer o que é perfeito dia a dia, buscando fazer o que é correto, porque Deus vai ajudar você a alcançar o propósito dele para podermos estar com ele lá no céu. Lembra, nós nunca seremos perfeitos aqui na terra, mas lembra também que temos que continuar tentando para então vivermos uma vida de harmonia com o Senhor. Por último, quando eu entendo a história de Daniel e o que ele viveu, eu consigo ver em toda a vida dele que ele foi usado por Deus. E quando a gente vai para o livro de Daniel, dentro da Bíblia, nós encontramos milhares de histórias, ou melhor, centenas de histórias que contam sobre como Deus pôde usá-lo como um servo fiel e eficaz. Sabe quem foi Daniel? Daniel foi um grande profeta que contou para as pessoas dos nossos dias o que aconteceria, só que Daniel viveu há muito tempo atrás. Daniel foi um dos maiores profetas, um daqueles que sabiam da parte de Deus o que realmente aconteceria lá no futuro, aqui no futuro, onde nós vivemos hoje. Sabe o que isso significa? Significa que Daniel se deixou ser usado por Deus. E você? Gostaria também de ser usado por Deus? Então repita os atos de Daniel, porque Daniel desenvolveu dentro de si uma coisa chamada domínio próprio. E com o domínio próprio que Daniel gostaria, o que ele tentou desenvolver dentro dele mesmo, ele pôde então pegar o domínio e entregar nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. O domínio próprio que eu e você precisamos ter em nossa vida, mandar nos nossos desejos, ele começa em querer entregar o nosso domínio nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Por isso, ontem eu desafiei você a buscar a mansidão. Hoje vou desafiar você e a mim também a vivermos em harmonia com o plano de Deus, dominando a nós mesmos para dar o domínio total e irrestrito nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Será que você consegue fazer isso hoje? Será que esse pode ser também o seu desafio? Porque eu quero estar de costas para o escuro e de frente para a luz, de costas para o mundo escuro e de frente para a luz do Senhor, porque esse é o plano de Deus para vivermos aqui em harmonia. Por último, cito para você o texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 30, que diz assim: Aos que me honrarem, a esses eu honrarei. Deus fala pra gente que Ele gostaria de honrar a você, Ele gostaria de ajudar você a ser uma pessoa adequada aqui na Terra. Mas para isso, você precisa buscar os princípios contidos na lei de Deus. Vamos fazer isso? Eu quero chamar você para fazer uma oração agora, então feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos falar com Jesus mais uma vez. Paizinho querido, nosso Deus de amor e grande bondade, por favor, fica agora ao lado dessa pessoa que está assistindo esse vídeo especial. Cuida dele, cuida dela. Ajuda para que essa pessoa possa entregar a vida, possa ser transformado e transformada pelo Senhor e que nunca jamais possa duvidar dos seus planos para a vida dela, mas que nós todos possamos ter o propósito de Deus de ser santos aqui na terra para então podermos alcançar o privilégio de viver ao seu lado por toda a eternidade. Cuida da gente, nos abençoa, nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, até amanhã. Tchau, tchau.